Espero que se van conectando. Todavía no hay nariz. Hay varias preguntas que te han hecho. No, no. Van a decir cuándo respondemos, ¿no? Es el hermano del manto azul. Ah, sí, ese es de otro tema, ¿no? A ver, no, que me conocen. De romano, del letra romana, ¿no? No, de Sion, pero... Ah, sí, sí. colombiano. El otro, ¿cómo se llama? José Luis, ¿cómo se llama? Luis. También, güey. Le está preguntando por qué Pablo le dijo a Pedro que está en... Y hay dos personas. Ya. Y hay dos personas. A paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos, meus amados, meus queridos. Mais uma vez, como a gente já tinha falado, para voltar a fazer uma transmissão nesta noite e poder falar mais uma vez da Palavra de Deus para quantos têm a oportunidade de nos assistir nesta noite. O tema a tratar nesta noite é ao respeito do aborto. O aborto, como todo religioso sabe, está escrito através da Bíblia, através da Palavra de Deus. E como cristãos a gente precisa saber claramente ao respeito do aborto, porque hoje em dia todos sabemos que em todos os países do mundo se está aprovando a lei do aborto. Mas nesta noite nós vamos tratar de compartilhar com vocês que coisa é o que diz Deus ao respeito do aborto. Então, hoje, nesta noite, esse é o tema que a gente tem que compartilhar com todos vocês, com as pessoas que nos estão assistindo nesta noite. E mais uma vez, para as pessoas que não nos conhecem, nós somos membros da Congregação Israelita do Novo Pacto Universal. Nós somos o povo escolhido de Deus, que temos o dever e a obrigação de dar a conhecer as leis e os mandamentos de Deus em todas as nações do mundo. É isso que nós estamos tratando de fazer nesta noite, compartilhar com vocês esse tema ao respeito do aborto. Aqui meu irmão que me acompanha neste momento, ele vai expor este tema ao respeito do aborto. Que coisa é o que diz Deus ao respeito do aborto? Que meu irmão tenha a palavra. Llame por favor a producción. Bien, amados hermanos, que a gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos. Llegó. Vamos a tratar acerca do aborto. É um tema muito delicado, porque sabemos que aqui na República do Brasil o aborto realmente é uma lei, onde que o aborto é respaldado pela lei. Foi aprovado. Você tem o apoio da lei do aborto quando ele se trata, por exemplo, quando tem risco da mulher grávida, quando é um estupro, né? Quando foi uma violação, violentaram a uma criança, violentaram uma mulher, ele é autorizado por lei.
Também quando você, por exemplo, a criança tem ancefalia, né? Ela nasce com problemas, já agora foi incluído esse problema nas crianças, e é permitido o aborto, você não precisa fazer um boletim de ocorrência, você vai e você se apresenta dentro de um posto de saúde, de uma unidade do hospital, e você declara realmente o que está acontecendo. Mas, deixa-me dizer para vocês de que nós não viemos para tratar acerca desse aborto ou acerca da lei aqui do Brasil. O título daqui é "Que é o que Deus disse acerca do aborto". Sabe por quê? Porque vamos a falar com as pessoas cristãs, ou as pessoas que elas servem a Deus, e que a gente sabe que ainda nas igrejas, ainda dentro das congregações do Brasil, ainda os pais, não entendendo bem a palavra de Deus, eles autorizam, eles obrigam. Dentro dos lares existe cada coisa, existe dentro da igreja. O casal é uma coisa, mas dentro de casa, as brigas, espancamento, a pessoa vira violenta contra a pessoa se enche de raiva, começa a bater, começa a quebrar, sendo ainda cristão. Muitas vezes se perdem a vida, muitas vezes nós vemos agora há pouco, não é? Por exemplo, o caso, parece que uma deputada federal, no qual ela é acusada de ter matado a seu próprio marido, que era também político. Então, dentro do âmbito religioso, se ainda existe os homicídios, imaginem-se o aborto. Então, amados irmãos, nós queremos compartilhar com vocês este tema, porque é necessário, se você acredita em Deus, se você acredita na Bíblia, é necessário que você entenda aquilo que Deus disse acerca do aborto. Qual que será o seu destino se você aconselha alguém para que pratique o aborto? Qual que é o seu destino na presença do Senhor? Se você espanca a sua mulher, se você maltrata a ela, perde a vida da criança e você diz: não foi minha intenção. Se morre a mulher ou morre a criança, vamos a ver que é o que Deus disse acerca de o aborto praticado dentro das congregações que acreditam em Deus. Para começar, vamos a fazer um preâmbulo. Por que vamos a fazer um preâmbulo? Porque o matrimônio, as crianças, nunca Deus ordenou, nunca Deus mandou que isso se faça. Por exemplo, porque hoje o aborto maiormente, na maioria de vezes se faz, 94% no Brasil, ele se faz por estupro. A pessoa vai e estupra a outra pessoa. A pessoa vai e violenta, às vezes são os tios, às vezes são os pais, às vezes são os amigos de casa que vão e faz isso. Está comprovado que é 94% que é uma violação dentro de casa ou dentro dos amigos. Mas, amados irmãos, entenda uma coisa. Para não gerar filhos, Deus não deixou esse caminho de nós ter uma relação, de estar namorado e depois dizer: oh, eu não queria ter um filho e apareceu. Não. Se você é cristão, amado irmão, se você é cristã, amada irmã, de acordo à palavra de nosso Deus, é honroso o matrimônio quando você não toca a tua mulher, ou a tua futura noiva, ou a tua futura esposa. Olha, de acordo ao livro de, vamos a ver, irmão, por favor, Gênesis capítulo 1, versículo 27. Quando Deus cria Adão e a Eva, nós vamos a ver depois a sentença do aborto, tá? Vamos a fazer uma introdução. Quando Deus cria Adão e a Eva, Deus lhe disse a ele: vocês vão a frutificar a terra.
Vocês vão encher a terra. Entenda bem. Você dirá, mas foi tempo antigo. Sim, mas é por Deus esse mandamento. A ver, irmão, por favor. Livro de Gênesis capítulo 1, versículo 27. O ser humano Aqui. Vamos ler o versículo 27. Ao compreendermos isto, devemos ser cautelosos. Versículo 31. Aqui, irmão. Aqui está o 29. E aqui está o... Aí, por favor. Deixa eu só dar uma olhada. Aqui, 27. Aqui. Aham. Aqui é uma Bíblia de estudo. Eu comprei aqui no Brasil. Bem, vamos ler então o livro de Gênesis capítulo 1, versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Muito bem. Pode continuar, por favor. Versículo 28. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Olha, amados irmãos, Deus fez o homem. Quando Deus fez o homem, Deus lhe disse, fez macho e fêmea, e Deus lhe disse: frutificai a terra. Entenda bem. Quando Deus une um homem e uma mulher, Deus une, a pessoa se casa para poder frutificar a terra. A pessoa se casa, quer dizer, sabendo, entendendo que vai vir filhos. Certo? Perdão. Mas se você disse, mas, eu me quero casar, mas eu não quero ter filhos, é seu direito. É seu direito. Mas, de acordo à palavra de Deus, não. De acordo à palavra de Deus, quando dois seres humanos se casam, eles têm que se casar sabendo que Deus pode lhe abençoar. E pode vir os filhos. E você tem que estar preparado para isso. Por isso que nós temos que trabalhar, a Bíblia fala que o homem deve ser trabalhador, o cristão deve ser trabalhador. A pessoa que acredita em Deus, que sabe que Deus vai estar na sua vida, ele deve ser trabalhador. Mas, de acordo à palavra de Deus, quando Deus uniu a homem e a mulher, o primeiro mandamento que Deus lhe dá, lhe diz: vocês vão a frutificar a terra. Certo? Por isso, amados irmãos, quando você escolhe ou você quer se namorar, você não tem que você imitar as pessoas do mundo. Não. Você jamais tem que imitar as pessoas do mundo. Não, meu amigo fica com uma, fica com outra e vai por esse lado. Não, amado irmão. Quando você, jovem cristão, um dia você se namore, ou você queira ter um relacionamento e se apaixonar por alguém, você está no seu direito. Mas, de acordo à palavra de Deus, escuta bem, quando você decida fazer isso, você tem que deixar a seu pai. Você tem que ser ciente que você vai deixar a sua mãe. Porque você, ao deixar a seu pai, ao deixar a sua mãe, a Bíblia lhe diz, recém você tem que se unir à sua mulher. Olha o que diz Mateus, capítulo 19, versículo 5 e 6. Livro de Mateus, capítulo 19, versículo 5 e versículo 6. Nós estamos fazendo, amados irmãos desta República do Brasil, estamos fazendo uma introdução para poder nós entrar na sentença de quem é cristão, de quem acredita em Deus, seja católico, evangélico, seja o que for, e pratica o aborto. Por favor. Livro de Mateus, capítulo 19, versículo 5. E diz: portanto, deixará o homem pai e mãe,
E se unirá a sua mulher, e serão dois numa só carne. Versículo 6. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Amém. Então, amados irmãos, quando você se une a sua mulher, quando você que é cristão, você vai pretender a uma mulher, você tem que ser sério. Você tem que ser honesto. Não adianta você ter uma Bíblia debaixo do braço e querer você trapacear a Deus. Quando você quer realmente escolher uma mulher para amar, você tem que saber que quando você vai escolher, você vai ter que ter essa decisão e pode vir filhos, se você querer. A surpresa da vida pode vir filhos. Amado irmão, o que Deus une, disse aí, ninguém deve separar. Certo? Agora, vamos a sair dessa introdução para você me entender de que depois que você se une na presença do Senhor e tem sua mulher, você, mulher, não tem mais direito do seu corpo. Você, homem, não tem mais direito do seu próprio corpo. Os dois, aí vocês, um ao outro, se devem o respeito. Um ao outro, vocês têm que se conversar. Um ao outro, você tem que tomar essas decisões. Não quer dizer, não, sabe que eu estou grávida, eu não quero ter esse filho. Não, espera aí, mulher, ele também é meu filho. Não, você não manda no meu corpo. Espera aí. Não se fala de tu corpo. Você está falando de uma criança que ele já nasceu, Deus já te abençoou como um lar cristão. E se você joga fora, de acordo à palavra de Deus, você não tem esse direito. Livro de Coríntios, 1:7, verso 2, 3 e 4. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 2. Mas, por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher e cada um tenha o seu próprio marido. Versículo 3. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. Versículo 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Então, amados irmãos, eu mando para Bernabé Lousa. Bernabé Lousa, esta parte, este tema que nós vamos trabalhar aqui e vamos a compartilhar de acordo à palavra de Deus, não é uma coisa doida, como você se expressa, não é, de admiração, sino que, ainda que você não acredite, é um problema nas congregações do mundo inteiro e nas congregações ainda do Brasil. Tem muitas pessoas, muitos jovens que hoje são cristãos, entenda bem, mas apesar de ser cristão, ainda eles vão nas baladas, ainda eles vão no carnaval, ainda eles vão naquela saída de grupo, de amigo secreto, e daqui a pouco eles dizem, não, Deus perdoa. Só que nesse deslize, muitas delas ficam grávidas. E ainda ficam grávidas de pessoas que não são nem sequer da igreja delas. E como não são da igreja delas, que dizem, eu vou abortar. Olha, este tema é um problema em todo o mundo. De acordo à palavra de Deus, vimos que quando se casa, o homem e a mulher não é dono do seu próprio corpo. Olha o que diz em 1 Timóteo 5,14. A Bíblia diz, o conselho para as moças da igreja diz, elas tenham seus próprios filhos. Diz a Bíblia que elas sejam submissas a seus maridos. Vamos ver. Primeira epístola de Paulo a Timóteo,
capítulo 5, verso 14. Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem ocasião ao adversário de maldizer. Então, amados irmãos, a palavra de Deus diz: eu quero que elas se casem, que elas tenham filhos, que sejam, na minha Bíblia diz que sejam donas de casa e que sejam, você leu, irmão, você leu? 5:14. O 5:14. Que se casem e que gerem filhos. Certo? Agora, vamos a ler Tito 2:5, por favor. Tito, capítulo 2, versículo 5. Em Timóteo falava que tenham filhos. Vamos ver o que diz a palavra em Tito 2:5. Tito capítulo 2, verso 5. A serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Amados irmãos, elas devem ser sujeitas a seus maridos. Hoje nós vemos muita reportagem, muitos documentais, por exemplo, acerca do feminismo. Aqui não se trata de nós apoiar o feminismo ou dizer que a mulher não. Para nós, diante de nosso Deus, o homem e a mulher têm o mesmo direito. Tirar o direito da mulher, antigamente se fazia não por Deus, se fez por causa de quê? Por causa do homem. Porque sempre o homem, de acordo ao que nós vemos, ele quis ser mais que a mulher. E sempre foi. Porque de acordo à palavra de Deus, o homem é cabeça. Só que hoje as mulheres, elas ganharam voz. Elas ganharam o quê no mundo? Elas ganharam, por exemplo, elas são ouvidas. Elas já não são mais como umas escravas que antigamente tinham como umas escravas sexuais. Não. A mulher hoje, dentro do cristão, dentro da casa, dentro da palavra de Deus, elas são coerdeiras da promessa de nosso Deus. Então, amados irmãos, a Bíblia ordena que elas sejam submissas a seus maridos, que sejam boas donas de casa, que elas sejam puras e que elas sejam, de acordo à palavra de Deus, diz que elas sejam honestas. Então, moderadas. Jamais, amados irmãos, você escolha ser uma mulher de uma pessoa, de uma igreja, ou de um varão, ou de um vaso, que você se namora e você diga: não, eu vou pisar ele. Eu sou casada, mas eu vou sair para a festa. Eu sou casada, mas eu não estou nem aí. Eu não vou respeitar. Por quê? Porque eu sou assim. Não. Quando você se casa, você tem que saber que você tem que assumir um compromisso. Já não é só você. Já são dois. Você e seu marido. Outro dia nós vamos a conversar acerca do matrimônio. Mas hoje queremos falar sobre o aborto. Por quê? Porque muitas vezes, hoje, se casam pessoas imaduras. Se casam pessoas que não têm nada na mente daquilo que há de vir. Eles pensam que é namorar-se, beijo, as mãos, comprar uma flor, tomar um sorvete. Eles pensam sair de passeio, ir num cinema. Isso é o namoro. Daqui a pouco, quando eles nem percebem, tem uma criança. Eu quantas pessoas conheço no meu serviço que eu via elas crianças. E hoje elas estão arrependidas de se casar. Por quê? Porque pessoas imaduras, ainda da igreja estou falando, imaduras, elas tomam uma decisão sem estar preparados. Por isso, meus irmãos, a mulher, ela tem que ser submissa, sabendo que ela realmente ela entrou nesse compromisso. E é um compromisso de pacto na presença do Senhor. Olha, por isso vocês lembram que quando Adão e Eva, quando ele dormiu, e Deus tirou uma costela,
E quando ele tira uma costela, Deus fez a mulher do corpo de Adão. E Adão disse assim, não é? Ele disse, ela é osso de meus ossos e carne de minha carne. Seu nome será varoa. O que quer dizer? Os dois são uma carne só. Já não são dois, é um só. Então, por isso a palavra de Deus manda ao marido o seguinte. Livro de Efésios capítulo 5, versículo 28, 29 e 30. Livro de Efésios capítulo 5, verso 28, 29 e 30. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Versículo 29. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Então, amados irmãos, de acordo à palavra de nosso Deus, diz de que os maridos devem de amar a suas mulheres como seu próprio corpo. Adão disse, ele é osso de meu osso, carne da minha carne. Você tem que amar a sua mulher como seu próprio corpo. Eu pergunto para você, você tem seu braço, você quebraria seu braço? Você tem fome, você não daria alimento a seu corpo? Você tem frio, você não abrigaria seu corpo? Amado irmão, a palavra de Deus, você que é cristão, lhe diz de que você deve amar a sua mulher como o seu próprio corpo. De acordo à palavra de Deus, você sabe de que o homem, disse, não é, em Coríntios, diz também em Efésios, de que o homem é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça do varão. Se você se casou com sua mulher, lembre-se, você é a cabeça, você é o responsável de levar tua vida conjugal, tua vida de casal na presença do Senhor, bem ou mal. Se você faz mal, se você destrói o seu lar, você é o responsável. Se você ajuda ela, você surgem os dois, você vai ser abençoado na presença de Deus. Mas, o que acontece? De acordo à palavra de Deus, Deus te disse, você não irrite a tua mulher. Você, por qualquer briga besta, muitas vezes, aqui eu vejo cada caso, a pessoa é cristã, chega em casa, não tem. Ele fala assim, eu não tenho mais paciência e começa a quebrar tudo aquilo que ele conquistou no amor, no namoramento, e ele acha que ele é um machão, sendo ainda cristão. Olha o que diz a palavra, se você é cabeça, você não pode estar fazendo isso. Colossenses 3,19, por favor. Livro de Colossenses, capítulo 3, verso 19. Vós, maridos, amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela. Olha, meus irmãos, a palavra de Deus não nos manda que comecemos a irritar-nos, que comecemos nós a maltratar, já que nós sabemos, por exemplo, em 1 Pedro 3,7, onde que fala de que a mulher devemos tratar como um vaso mais frágil, mas que elas são co-herdeiras da promessa divina. Lembre-se, não vá pensar você que só você é aquele que vai com Cristo, não. A tua mulher, a tua companheira é aquela que também vai com Cristo. Por isso nos diz aí que elas são vaso mais frágil e são, como diz em português, por favor? Está em 1 Pedro 3,7, não é? Então, amados irmãos, nós temos que fazer-lhes entender de que você é a cabeça. Você tem que saber se direcionar bem o seu lar. A ver como diz, por favor, 3,7. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 7. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando a honra à mulher como vaso mais fraco,
como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejais impedidas vossas orações. Então, elas são co-herdeiras. Amados irmãos, a palavra de Deus em 1 Timóteo 3:4 tem tantos textos para falar. Diz também que você deve de governar bem o seu lar. Bem, amados irmãos, tudo isso daqui é uma introdução. É uma introdução para nós poder entrar no tema. O tema se chama o aborto. Pero muitas vezes, em lugar de haver essa compreensão, muitas vezes em lugar de haver essa comunicação, esse amor, o homem muitas vezes ele explode. Qualquer coisa que a mulher falou que ele não gostou, quantos irmãos que onde eu trabalho no comércio, quantas pessoas que eu conheço que são cristãos, o homem vai empurrado na frente, ou a mulher vai empurrada na frente, e a mulher quer falar com ele, e ele larga o braço e vai na frente. Há quantas vezes a gente vê pessoas que realmente não estão na capacidade de ainda ter um matrimônio. Ainda estão com aquele orgulho, com aquele velho homem, um homem não convertido. Mas, amados irmãos, então, o que acontece quando o homem chega, por exemplo, em casa, e a mulher se atrasou, alguma coisa não fez, do tipo, e o que vai acontecer? Muitas vezes começam as discussões. Muitas vezes começa a mulher a falar alto, a responder. O homem também começa a xingar, começa a falar mal da mãe, começa a falar mal das famílias deles. E as casas se viram um inferno. A raiz de um pequeno problema, às vezes por uma coisa simples, o homem e a mulher começam a fazer uma grande discussão. E que vai dar a consequência disto? Vamos ver. Tiago capítulo 3, versículo 5 e versículo 6 e versículo 8. Tiago 3, versos 5, 6 e 8. Amados irmãos da República do Brasil, este tema se chama o aborto. Vamos entrar, já saímos da introdução de como Deus fez um casal para viver em harmonia e para ele ter muitos filhos, para ele ser abençoado. Mas hoje o cristão mudou de ideia. Existe muito cristão moderno e que ele se submete a planificações, se submete a coisas do tipo para não ter filhos, porque dizem de que os tempos mudaram. Eu não lhe digo de que por ser você cristão, você se vai encher de filhos. O tema hoje que estamos vendo é que você sendo cristão, você jamais deve consentir o aborto. Jamais. Pero, às vezes com as discussões do lares, olha o que acontece com nossa língua dentro de nossa casa. Livro de Tiago, capítulo 3, versículo 5. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Veja quão grande voz que um pequeno fogo incendeia. Verso 6. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Verso 7. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Verso 8. Mas nenhum homem pode domar a língua, é um mal que não se pode refrear, está cheia de
peçonha mortal. Então, amados irmãos, deixe-me te explicar. Quando surgem os problemas dentro dos lares, o primeiro que vem é a língua, a ofender. Você como cristão não pode atuar, não podemos nós atuar como o mundo, mas isso acontece. Você tem que entender de que se nós começarmos a falar palavrões, ofensas, dentro de nossos lares, o que vai acontecer? Nós estamos perdendo como religiosos. Nós estamos perdendo como filhos de Deus, como ministros de Deus. Não adianta você dizer que você é o pastor, que você é um obreiro qualificado na igreja, se dentro de seu lar existe o inferno entre você e sua mulher. Por quê? Gritar, xingar, irritar-se, como dizia na escritura. O que vai acontecer? Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 26. Já não somos religiosos. Já estamos atuando como o mundo. Estamos atuando igual que o mundo faz. De quê? De viver naquela ira, aquele rancor. E o que acontece com tudo isso? Acontece que nós, na presença de nosso Deus, em lugar de ser abençoados, nós estamos servindo ao inimigo. Estamos servindo ao adversário. Estamos servindo ao capeta. 1:26. Tiago capítulo 1, versículo 26. Se alguém entre vós cuida-se ser religioso, e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Se você acontece isso nos nossos lares, nossa religião não serve. Não adianta dizer, olha, minha religião, ela tem 50 anos no Brasil. Mas para você não serve. Por quê? Porque não se submete na palavra de Deus. Qualquer besteira, você está brigando com a mulher. Qualquer besteira, você vai em cima e começa a bater na mulher. Qualquer besteira, a mulher vem em cima do homem a querer brigar. E o que acontece com isso? A mulher está grávida. Você bate nela, empurra ela. Pronto. Ela cai. Começa a passar mal. Começa a sangrar. E quem responde por essas crianças? Talvez morre ela. Quem responde por ela? Na presença de Deus. Você pode alegar e pode falar para as autoridades que foi um acidente. Mas na presença de Deus não é assim. Eu me posso liberar, eu posso me escapar das autoridades. Mas com Deus não é assim. Olha, em primeiro lugar, a palavra de Deus diz que no mundo cristão, aqueles que acreditam e servem ao Deus Jeová dos exércitos, ou servem ao único Deus de Israel, a palavra de Deus diz no livro de Êxodo 23, 26, não deve haver mulher que aporte dentro do meu povo. Entenda bem. Êxodo capítulo 23, versículo 26. Não haverá alguma que aborte, nem estéril na tua terra. O número dos teus dias cumprirei. Então, amados irmãos, não deve de haver. Você já gritando com ela, falando palavrão, já está errado. Imagine-se nós ir e querer bater na mulher para que ela aprenda. Não, irmão. Parece melhor nem se case.
Se ela está grávida, ah, não, mas eu não sabia que estava grávida. Não sabia, mas também Deus não lhe manda bater. Se ela morrer, ou morrer a criança, nessa confusão, olha o que diz no livro de Êxodo, capítulo 21, verso 23, versículo 22, 23 e 24. Tome-lhe atenção se você lê a Bíblia, se você acredita nela, tome-lhe muito cuidado, amado irmão. Êxodo capítulo 21, versículo 22. Se alguns homens pelejarem e ferirem uma mulher grávida, e forem causa de que aborte, porém, se não houver morte, certamente aquele que feriu será multado, conforme o que lhe impuser o marido da mulher, e pagará diante dos juízes. Versículo 23. Mas se houver morte, então darás vida por vida. Versículo 24. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. 25. Queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Amado irmão da República do Brasil, você que se está conectando, nós somos membros da congregação de Israel. Em nome do Senhor, viemos para te pregar que Deus levantou um povo para te ensinar, para aprender a palavra de Deus, os 10 mandamentos. Deus levantou Ezequiel Ataucusi Gamonal, o fundador da congregação do povo de Israel, e ele te ensina de acordo à palavra de Deus, não conforme palavras de homem, este tema chamado o aborto. O aborto é proibido quando você espanca ou quando você leva alguém para tirar a criança dentro de seu ventre, sendo você cristão, conhecedor da palavra de Deus. É condenado pela palavra de nosso Deus. Então, amados irmãos, de acordo à palavra de Deus, quando existe uma briga, diz em Êxodo 21, 23, e alguém bater em outro e a mulher morrer, se ela não morre, de acordo à palavra de Deus, tem uma penalidade, uma multa. Mas se morrer, entenda bem, se pagará vida por vida. Hoje você poderá escapar das autoridades, mas no tribunal de Cristo não escapa não. No tribunal de Cristo ninguém escapa, porque se pagará vida por vida, olho por olho. Irmãos, assim como você danificou, mandou tirar a criança, mandou tirar seus braços, pagaremos vida por vida, olho por olho, pé por pé. É a lei de nosso Deus. E sabe por que se pagará? Irmão, matar um animal, talvez para você se alimentar, comer da comida que existe para você se alimentar, não é pecado. Mas tirar a vida do homem, por mais que ele esteja nascendo ou ele esteja vivo, na presença de nosso Deus, é muito grave, é muito severo o que Deus fala ao respeito. Se alguém tirar a vida de outra pessoa, seja que ela seja um aborto, ou seja que mate a pessoa, a palavra de Deus foi colocada no princípio da humanidade, no livro de Gênesis 9:16, onde diz, aí ele disse que toda a vida de todo ser humano só se pode redimir com a vida de quem tirou. Vamos ver. 9:6, né? 9:6. Livro de Gênesis capítulo 9, versículo 6. Gênesis capítulo 9, versículo 6. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado.
Porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Então, amados irmãos, se você derrama, você manda matar, manda tirar, e você é conhecedor da palavra de Deus, a Bíblia lhe diz que o homem foi feito à imagem de Deus. Não podemos fazer. Eu te aconselho, conversa com tua mulher, se esforce em trabalhar, peçam a direção de Deus, mas nunca se submetam ao aborto. Não. Olha, de acordo à palavra de Deus, Deus aconselha a seu povo, diz em Deuteronômio 19, 21, quando o aborto aconteça, que alguém tirou a vida, teu olho não perdoará. É o conselho do Senhor. 19, 21, livro de Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 19, verso 21. O teu olho não poupará, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão e pé por pé. Então, amados irmãos, essa é a palavra de Deus. Se você conhece alguém, ou alguém lhe pediu para você, oh tio, eu tenho este problema, oh irmão, eu não sei o que dizer, porque meu pai não sei, eu quero abortar. Nunca você aconselhe errado. Não. É necessário que as pessoas trabalhem, se esforcem para poder pagar um pacote de fralda. Façamos dentro da igreja. Talvez podemos fazer o quê? Uma vaquinha para poder ajudar com as roupas, para poder ajudar até que as pessoas se estabeleçam, ajudar esse casal. Mas nunca apoiemos de que pratiquem o aborto. É penado pela palavra de nosso Deus. Por esse motivo, amados irmãos, todo pastor deveria de dar estes temas nas suas igrejas. Infelizmente não se dá. Infelizmente o que se dá hoje são outros temas, e são temas que nossa juventude das igrejas no Brasil e em todo lugar, eles, quando não tem outra saída, vão e abortam. Sabe quanto vale aquelas pílulas? Você pega pela internet as pílulas para o aborto, vale entre R$900 a R$1.500. As pessoas tomam essas pílulas e começam a se sentir mal, e essa dor parece que as pessoas vão morrer. E só calma quando a criança sai. Senão, ou a mulher morre juntamente com a criança. Por isso, eu te digo uma coisa, mulher, se você está pensando em querer abortar. Uma mulher que aborta, não se engane. Você não deixa de ser uma mãe. Sabia? Só que você é mãe de uma criança morta. Mas é mãe. Entendeu? Por esse motivo, o aborto, filha, nunca deve passar pela tua cabeça. Se teu marido te insinua, você tem que fazer ele ver que você é uma mulher de Deus. E você jamais deve permitir que isso aconteça na tua vida, porque vocês darão conta de tudo isso. Olha, de acordo à palavra de Deus, nunca devemos nós de aconselhar de que se matem essas crianças. Olha o que diz no livro de Mateus 19:14. O reino de Deus é delas. O reino de Deus é das crianças. Mas nós nos submeter ao aborto é condenado pela palavra de nosso Deus. Não tem justificação. Não tem justificação a pessoa cristã dizer: eu não sabia. Não pode. Mateus capítulo 19, versículo 14. Jesus, porém, disse: deixar os pequeninos e não os
estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Hoje nós vemos nas notícias tantas pessoas que praticam o aborto, que deixam dentro do lixão, que deixam dentro do lixo, das caçambas, no papelão, dentro dos bueiros. Todas elas darão um dia conta ao Senhor. Você, amados irmãos, este é o tema do aborto. São vários textos que a gente conseguiu pegar. E se você, eu como sempre digo, uma pessoa escutar e não praticar o aborto, a gente fica feliz. Uma pessoa entender a palavra de Deus que não pode abortar, sendo cristão, a gente fica feliz. Porque hoje nossos jovens, eles vão nas baladas, eles vão nas festas, muitas vezes são enganados, tomam bebidas, ficam dormindo, a pessoa, o amigo, começa a violentar, e depois de violentar, ficam grávidas e dizem, vou abortar. Amado irmão, irmã, você que é crente da palavra de Deus, você que acredita em Deus, para não entrar nesse estado, comporte-se como uma filha de Deus. Respeite a seu marido. Saiba que você se vai casar um dia. E é bom que você, não adianta você servir um pouco ao mundo e dizer que você é cristão. Mantenha você a sua pureza, a sua honestidade, para que um dia você e seu marido e seus filhos também sirvam ao Senhor. E nunca aconselhe a ninguém a se submeter a um aborto. Bem, amados irmãos, espero que tenha sido de boa orientação a palavra de nosso Deus. E espero que Deus abençoe a você e a toda a sua família. Bem, meus amados, como acabamos de escutar esta exposição a respeito do aborto, realmente a planificação familiar não existe na palavra de Deus. No livro de Gênesis, como a gente já compartilhou o texto de Gênesis capítulo 1, verso 27, a ordenança, o mandamento de Deus para o ser humano é que o ser humano encha a terra de filhos e de filhas. Abortar significa tirar o direito à vida. E abortar é um pecado que não tem perdão de Deus. Porque a gente já viu textualmente. É um pecado que não tem perdão de Deus. Não existe planificação familiar. Um crente, uma pessoa temerosa em Deus, não deve fazer uso de pílulas, de anticonceptivos, de coisas abortivas, porque isto vai contra a palavra de Deus. Isto transgride a ordem de Deus. Deus criou o ser humano para encher a terra de filhos e de filhas. Como acabou de falar meu irmão, mas muitas pessoas dizem: eu não quero ter filho, porque eu quero ficar sozinho com o meu companheiro, com a minha companheira. Se você não quer ter filhos, é melhor não casar. Porque para que casar e não ter filhos? Porque isto vai contra a palavra de Deus. O caso contrário, ter filhos e não quer ter esses filhos, e muitas vezes a pessoa vai para o médico para abortar, toma pílulas para abortar e todo esse tipo de coisas. Numa pessoa crente, numa pessoa temerosa, numa pessoa que acredita em Deus, é pecado. E esse pecado não tem perdão de Deus. Aliás, que não conhece a palavra de Deus. Por isso fala aqui no livro na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 5, versículo 16, versículo 17, fala a palavra, diz assim: se alguém vê a seu irmão cometer um pecado de morte,
não ore, porque existe pecado de morte e existe pecado não de morte. Ao que comete pecado não de morte, pode orar a Deus, pode pedir a Deus e Deus lhe dá vida. Quer dizer, Deus lhe perdoa. Digo isto, diz o apóstolo João, aos que cometem não pecado de morte. Porque existe pecado de morte pelo qual eu digo que não ore. Eu vou ler para vocês a primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 5, no versículo 16 e no versículo 17. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 5, verso 16. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Porque há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Então, meus amados, meus queridos, realmente pelos pecados de morte, assassinato, homicídio, aborto, todo esse tipo de coisas, é um pecado que não tem perdão de Deus. E como falou no livro da lei, quando a gente compareça perante o tribunal de Cristo no dia do juízo final, da mesma maneira como a gente fez com as vítimas, assim teremos que pagar na presença de Deus no tribunal de Cristo, olho por olho, dente por dente, pé por pé, quebradura por quebradura, queimadura por queimadura. Assim teremos que pagar caro diante do tribunal de Cristo e não obteremos a salvação, não obteremos a vida eterna. Pelo contrário, nosso destino estaria o lago de fogo que arde com fogo e enxofre, que é a morte segunda. Então, meus amados, meus queridos, a gente neste momento, nesta transmissão, o que nós estamos tratando de fazer é de orientar as pessoas que não conhecem a palavra de Deus, orientar as pessoas que conhecem também a palavra de Deus, mas muitas vezes não sabem como lidar com esses problemas familiares, como lidar com as crianças, e muitas vezes se submetem a liquidar, a assassinar as suas crianças, aos fetos no ventre, abortar, todo esse tipo de coisas. Então, o que nós estamos tratando de fazer sempre simplesmente é orientar a vocês, né? E a quanto realmente precisam de conhecer a palavra de Deus. Espero de que seja de muito proveito para todos vocês. E terminamos aqui esta transmissão dizendo para vocês que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, e nos veremos na próxima transmissão que a gente estará fazendo.